Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se liga no Portal do Estudante e na TV Educação que vamos começar mais uma aula. Sou professora Conceição Alencar e começa agora sua aula de língua portuguesa. Vamos ver hoje uma nova forma de arte, relacionado ainda à escola literária do classicismo, que foi uma nova forma de arte. Ver um pouquinho sobre a contextualização, as principais características e no final nós vamos fazer um quiz sobre o classicismo. O que é o quiz? O quiz são perguntas e respostas rápidas. Não vamos fazer questões extensas. Fazer um quiz, perguntas e respostas bem rápido para ver se vocês estão ligados aí nesse conteúdo. Contextualização. O classicismo foi um movimento que ocorreu durante o período do Renascimento. Esse movimento tem como principal característica a imitação dos modelos clássicos greco-romanos, o humanismo e a busca pela perfeição. As escolas literárias são muito importantes e aparecem com bastante frequência no caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, para você que não está privilegiando aí o estudo da literatura, comece a privilegiar também, porque sempre aparece nas provas. Vamos ver aqui o que chama a atenção aqui nesse slide. Nesse slide, a gente tem aqui a questão do Renascimento, que foi o período do renascer. Em várias épocas, né? Tanto nas artes, como na pintura, como também na literatura. Eles estavam voltados para os modelos greco-romanos, buscavam a perfeição e tinham como centro o humanismo, onde o homem estava mais ali no centro, não mais o teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo, e sim o homem com suas próprias vontades, dono da sua própria razão. E o que foi o classicismo? O classicismo foi um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, ou seja, a partir do século XV. Nesse período houve a valorização e o resgate de elementos da cultura clássica greco-romana. Tanto nas artes plásticas, no teatro, literatura, o classicismo ocorreu no período do Renascimento cultural, ou seja, entre os séculos XIV e XVI. Já na música, ele apareceu na metade do século XVIII e ficou conhecido como neoclassicismo. Então, só retomando aquela questão do renascer. Renascimento vem de renascer. Renascer em vários campos, né? Em várias modalidades. Durante a Idade Média, do século V ao século XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse foi um momento marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que adquiriam cada vez mais fiéis. O teocentrismo é uma doutrina baseada nos preceitos bíblicos, em que Deus seria o fundamento de tudo e responsável por todas as coisas. Esse pensamento vigorou durante toda a Idade Média e tornou-se oposto à doutrina posterior, o antropocentrismo, bem como o humanismo renascentista. Então, vocês vão ver toda essa trajetória. Primeiro o teocentrismo, depois o antropocentrismo. No teocentrismo, Deus era o centro do universo. Era o centro de tudo. No antropocentrismo, antro significa homem. Então, já passa aí ter o homem como centro de tudo. Na Idade Média, quando os católicos iam contra os dogmas da própria igreja, mas queriam continuar sendo reconhecidos como católicos, eram excomungados, já que era incoerente querer ser católico e não acreditar que a fé católica propunha, no que a fé católica propunha. A consequência da excomunhão era a exclusão social, já que as relações religiosas eram as principais relações sociais. Então, naquela época, tanto o Estado quanto a Igreja tinham um poder absurdo, um poder absoluto, principalmente a Igreja Católica. Então, ou você seguia o que propunha a Igreja, o que propunha a fé católica, ou você seria excomungado, né? Como ele diz aqui, ó, não tem como os católicos irem contra os dogmas da igreja e querer continuar sendo reconhecidos como católicos. Não dá, né? Ou eles seguiam tudo que a igreja católica ditava, ou eles não permaneceriam ali. Esse momento foi marcado por grandes transformações e descobertas históricas, como as grandes navegações, a reforma protestante, a invenção da imprensa, o fim do sistema feudal, entre outros.
A partir desse contexto, as pessoas começaram a buscar novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais e políticas, que se espalhou por todo o continente europeu. Então, como vocês podem ver, todo o processo que acontece ao longo da história, como aqui no caso, as grandes navegações, a reforma protestante e a invenção da imprensa, né, tudo isso tem uma grande relevância para a escola literária que vem a seguir. Muda-se o molde de pensar, muda-se a forma de produzir, né? E aí vem o renascimento cultural, que vai estar ligado a várias manifestações artísticas, culturais, políticas e vai se espalhar por todo o continente europeu. Principais características. A principal característica do classicismo consiste na imitação dos modelos clássicos greco-romanos. Dessa forma, a busca pela perfeição, pelo equilíbrio, pela pureza das formas e do rigor estético são as principais tendências desse movimento. A imitação da antiguidade clássica greco-romana surge uma vez que os pensadores do classicismo acreditavam que os gregos e os romanos dominavam os ideais de beleza. Alguns modelos para o classicismo são Homero, Platão e Virgílio. Então, vocês podem ver que eles seguiam aí todos os modelos greco-romanos. Eles acreditavam que eles tinham todo o ideal de beleza, toda a padronização que eles deveriam seguir. Observe que o classicismo ele traz todo um rigor clássico, todo um rigor estético, né? As tendências desse movimento prezam pela perfeição, pelo equilíbrio e pela pureza das formas, deixando em evidência aí o rigor estético. A literatura classicista, também chamada de renascentista, esteve marcada pela perfeição estética, bem como pelo reencontro com a mitologia pagã. Além da literatura, o classicismo foi um movimento artístico que teve grande destaque nas artes plásticas e na arquitetura. Essa tendência se espalhou pelo continente europeu no século XVI e teve o Renascimento como seu principal aliado, né? Então, como a gente viu também no slide anterior, mais uma vez aqui ele ressalta que preza pelo quê? A perfeição estética, como também um reencontro da mitologia pagã. Né? Teve destaque não só na literatura, nas artes plásticas e também na arquitetura. Vocês vão ver que foi em vários campos do conhecimento, porque é como se fosse o renascimento, né? Busca essa linguagem mais formal, mais clássica, é como se fosse um renascer. Outras características do classicismo são racionalismo, a capacidade de raciocinar é bastante valorizada, né? Não se deixa mais agir apenas pelo sentimento, vem aí também agora a questão da razão. O hedonismo busca por satisfação dos desejos humanos, eles buscam prazer, satisfação. A personificação, elementos da natureza personificado como deuses gregos, o amor, o tempo, entre outros. Vocês lembram da personificação? A personificação, inclusive, aparece nas figuras de linguagem. O que é a personificação? Atribuir características de seres humanos a seres não humanos, a seres inanimados. O céu chora, o sol irradia a alegria. Então, todas as vezes que eu dou características de seres humanos a seres inanimados, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma personificação. Então, no classicismo, era muito comum a gente ver essa personificação. O que era personificado? Os deuses, né? Os deuses do amor, o tempo, ganhavam aí ares como se fossem humanos, que tinham sentimentos e emoções próprias. Aí aqui as principais figuras predominantes, o paradoxo, a antítese e a personificação que eu acabei de falar. Antítese, quando a gente tem ideias contrárias na mesma frase. Bem, o mal, o amor, o ódio. O paradoxo é como se fosse algo sem nexo, sem lógica, né? A gente até viu na literatura de Luís de Camões, que diz: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não sente? Então, tem um paradoxo aí, fica meio sem lógica, meio sem sentido. O humanismo, a valorização do homem, que é considerado o pensamento, o centro do pensamento filosófico. Então, a gente sai daquele movimento do teocentrismo e agora centraliza mais no
humanismo, o homem mais como centro de tudo. Para compreender as intenções do movimento, é necessário observar um movimento que surgia antes, que é o humanismo. Essa corrente filosófica visava a valorização do ser humano, tal como humano. Tudo o que cercava o ser humano, o homem, era de interesse dessa corrente. Surgindo em meados do século XV, lá pela metade do século XV, o humanismo passa a empreender os conceitos que cercam o antropocentrismo. O antropocentrismo significa o quê? Antropo, que significa homem, centrismo, centro de tudo. Então, antropocentrismo, o homem como centro de tudo. Era uma afronta ao teocentrismo, claro, né? No teocentrismo, Deus era o centro do universo. Então, aí eles são divergentes. Não tem os dois, não, né? São bem diferentes. Teo significa Deus, né? E centrismo, mesma coisa. O centro, Deus como centro do universo. Então, são opostos. Vigente à época como o poder da igreja que só crescia, este se tornava, sobretudo, o ponto de grande importância entre os filósofos. Se durante a Idade das Trevas a igreja tinha seus privilégios, sem contestações, é com o humanismo que tudo começa a ruir. Os questionamentos e as contestações que vieram junto com a reforma luterana foram feitos e o homem então recebe maior atenção e importância. O humanismo torna-se assim a base para um renascimento da Idade Média e, por conseguinte, a vinda do classicismo. Então, por que aquelas teorias começam a ruir? Porque a gente teve aqui a reforma luterana, porque antes tudo que a Igreja Católica dizia não podia ser contestado. Disse, acabou. Mas agora, já saindo desse teocentrismo, onde Deus era o centro de tudo, o homem passa a ser mais valorizado. O seu pensamento, as suas ações, eles começam a ser mais valorizados. O apogeu do classicismo, nas artes plásticas, no teatro e na literatura, se deu durante o Renascimento. Na música, ele aparece como nova denominação. Já no século XVIII, como o neoclassicismo, na música ele aparece como neoclassicismo. Apesar de compartilhar uma reverência aos modelos da antiguidade, o classicismo pode variar muito em suas interpretações e aplicações, conforme a escolha da categoria artística a ser retratada. Então, assim, como ele abrange uma categoria bem ampla, ele abrange a pintura, a arquitetura, a literatura e a música, ele vai divergir aí em cada uma desses campos. O movimento torna-se um marco que põe fim à Idade Média, trazendo consigo o início da Idade Moderna, fazendo referência aos moldes clássicos da produção artística. É na literatura que sua fase áurea transcenderia o tempo. O grande destaque foi para os estilos literários que começaram a ser impulsionados no século XVI e tornaram-se atemporais, sendo produzidos durante o período de vigor do Renascimento. Essas obras também podem ser chamadas de literaturas renascentistas. Atemporais, turma, seria o quê? Que faria sentido em qualquer tempo, seriam atemporais. Fariam sentido até mesmo na atualidade. Vamos começar então agora o nosso quiz do classicismo. São respostas bem rápidas, respostas curtas. No Enem, provavelmente vocês não vão encontrar respostas assim, bem objetivas. Geralmente elas vêm acompanhadas de textos mais longos, quanto mais a gente, principalmente tratando-se de literatura. Tratando-se de literatura, vocês terão sempre textos de apoio para ler, para interpretar. E a partir daqueles textos é que vêm as questões. Mas aqui nós vamos fazer um quiz, que são perguntas e respostas, bem mais rapidinho. Vamos lá, então. Sobre o classicismo, é correto afirmar. Letra A. Movimento que faz referência aos modelos grego-romanos. Presença de poemas com versos livres e brancos. Letra C. Memorial de Aires. É um exemplo de romance classicista. Letra D. Possui uma linguagem formal com uso de regionalismo. Ou letra E, movimento que surge no século V na Europa. E aí, tá fácil essa? Vamos ver? Então, a alternativa correta, letra A, movimento que faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. O classicismo foi um movimento artístico que começou no século XV, na Europa, e tinha como característica principal a imitação dos modelos clássicos greco-romanos, como seus ideais de beleza. Dessa forma, os artistas desse período buscavam a perfeição, o equilíbrio
e a pureza das formas, tá? Então, são as características do classicismo. No Brasil, o período correspondente ao classicismo europeu foi chamado de... Essa está bem fácil. Enquanto lá em Portugal acontecia o classicismo português, aqui no Brasil acontecia qual? Lembram? Vamos ver. Alternativa correta, quinhentismo. Letra C. Com a chegada dos portugueses ao Brasil, no início do século XVI, surge a primeira manifestação literária brasileira, denominada de quinhentismo. Duas vertentes literárias surgiram nesse período, que é a literatura informativa e a literatura de catequese. Na literatura informativa, com as crônicas de viagem, baseada em temas sobre as conquistas material e espiritual dos portugueses. E a literatura de catequese, que tem um teor religioso, foi escrita pelos jesuítas, tinha a função de catequizar os índios. Então, o quinhentismo vem de 1500, né? Temos a literatura de informação e a literatura de catequese. Bem fácil também, né? Vamos aqui para a próxima. Um dos maiores autores de língua portuguesa, Luís Vaz de Camões, escreveu obras do período classicista. Uma delas que se destaca bastante. Letra A, Odisseia. Letra B, Eneida. Letra C, A Guerra de Troia. Letra D, Os Lusíadas. Ou letra E, Dom Quixote. Essa está mais do que fácil, né, turma? E aí? A alternativa correta, letra D, Os Lusíadas. Luís Vaz de Camões foi autor de uma das maiores obras de língua portuguesa, Os Lusíadas, publicada em 1572, a obra inspirada na Odisseia de Homero e na Eneida de Virgílio. Narra as conquistas do povo português na época das grandes navegações. Lembrando que Os Lusíadas é uma obra bem extensa, né? E além de extensa, ela tem toda uma preocupação estética, né? Tanto com a composição das sílabas, a composição dos versos. Então, é uma obra mesmo bem completa. É tanto que a partir daí que o classicismo português ele ganha mais destaque, a partir de Luís de Camões. Por isso, ele é considerado tão importante. A linguagem do classicismo. A linguagem do classicismo é, letra A, subjetiva e informal. B, rebuscada e culta. C, subjetiva e clássica. D, objetiva e racional. Ou é objetiva e formal? E aí, turma? Tá fácil essa também, né? Qual era a linguagem do classicismo? A alternativa correta era uma linguagem objetiva e formal. Ela era inspirada nos modelos clássicos, né? O classicismo foi uma manifestação literária que buscava o rigor estético. Portanto, sua linguagem era culta, formal, objetiva, equilibrada e racional. Então, lembre-se, nada de subjetivismo. Uma linguagem bem formal, com muito rigor, uma linguagem objetiva, equilibrada e racional. Só lembrar lá também da questão do humanismo. Miguel de Cervantes, um dos autores de grande destaque na literatura classicista espanhola, escreveu Dom Quixote de La Mancha. Essa obra faz uma sátira ao gênero, né? Faz aí uma crítica, uma sátira, né? Tem um pouco de humor. A qual gênero? A geográfias. B, novelas de cavalarias. C, poesias palacianas. D, prosas historiográficas. Ou nobiliários. Esse letra A significa coisas sagradas, relacionadas a santos, a coisas sagradas. E nobiliários está relacionado à nobreza. E aí, resposta correta, vamos ver. Está relacionada às novelas de cavalaria. A obra de Dom Quixote de La Mancha foi publicada em 1605 por Miguel de Cervantes. Faz uma sátira às antigas novelas de cavalaria, as quais eram constituídas de belos heróis e narravam seus grandes feitos em busca da justiça e da amada. Em Dom Quixote, o protagonista é um cavaleiro andante, destituído de beleza e que, impulsionado por sua loucura, acaba se dando mal. Essa obra é bem conhecida, né? Tenho certeza que vocês se lembram dela. Assinale a alternativa incorreta em relação aos Lusíadas. Foi publicado em 1572, contém 10 cantos, contém 1.102 estrofes, conta a viagem de Vasco da Gama às Índias. Vamos ver?
nenhuma das alternativas, né? Ela é composta de 10 cantos e tem 5 partes, que a gente viu já quais são essas partes, né? E para finalizar, no nosso português nas redes, eu vou deixar uma sugestão bem legal para vocês, que é do livro, do filme Elizabeth. Esse filme é bem completo e traz um pouco sobre essa escola literária que a gente acabou de assistir. Obrigada pela presença e até a próxima.